Pode uma máquina imitar a inteligência humana? Foi a indagação feita por Alan Turing no seu artigo seminal Computing, Machinery and Intelligence, em 1950, um pouco após a Segunda Guerra Mundial. Nesse artigo, ele formulou um jogo conhecido como jogo da imitação, no qual um interrogador humano tem como objetivo identificar se quem está sendo interrogado é um computador ou uma pessoa. Embora os primeiros computadores tenham sido desenvolvidos há pouco tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing disse em uma entrevista em 1952 à BBC que nos anos 2000 o interrogador médio teria menos de 70% de chance de identificar corretamente o humano após uma conversa de 5 minutos. Turing não foi o único a se perguntar se uma máquina poderia modelar uma vida inteligente. Essa mesma pergunta foi feita por Marvin Minsky, um estudante de pós-graduação que, inspirado por pesquisas de neurociência, os quais indicam que o cérebro é composto por uma rede elétrica de neurônios disparando com o impulso de tudo ou nada, tentou modelar computacionalmente o comportamento de um rato. Embora primitivo, ele teve sucesso em modelar o comportamento de um rato em um pequeno labirinto em busca de comida. A noção de que seria possível criar uma máquina inteligente era realmente atraente e levou a vários desenvolvimentos subsequentes. Por exemplo, Arthur Samuel construiu um programa de jogo de damas em 1952, que foi o primeiro programa de autoaprendizagem do mundo. Mais tarde, em 1955, Newell, Simon e Shaw construíram a Logic Terrace, que foi o primeiro programa a imitar as habilidades de resolução de problemas de um ser humano e acabaria por provar 38 dos primeiros 52 teoremas em Whitehead e Russell Principal Matemática. Em 56, numa conferência no campus do Dartmouth College, foi fundado o campo de pesquisa em inteligência artificial. A partir dessa conferência, órgãos privados e governamentais investiram pesado na área. Apesar dos avanços, em meados da década de 70 até o início de 80, houve um tempo escuro conhecido como o inverno da IA, uma era de poucas novidades, cortes e baixa atenção no setor. No entanto, a evolução da capacidade de hardware e software nos últimos anos contribuiu para o desenvolvimento dessa ciência. Para falarmos sobre os fundamentos da inteligência artificial, não poderíamos deixar de fora algumas das disciplinas que contribuíram com ideias, pontos de vistas e técnicas para a IA. Com certeza, essas não são as únicas disciplinas que influenciaram para a IA, muito menos que a IA é o projeto final de cada uma delas. Por exemplo, a filosofia contribuiu com questões concernentes à epistemologia, ou seja, ao conhecimento. A filosofia pergunta de onde vem o conhecimento, como o conhecimento conduz à ação. Já a neurociência vai perguntar como o cérebro processa a informação. A linguística vai perguntar como a linguística se relaciona com o pensamento, assim como a psicologia vai querer saber como os seres humanos e os animais pensam e agem. E assim muitas outras disciplinas se relacionam para que possa formar os primórdios, os pensamentos fundamentais da inteligência artificial. Uma das principais características dos projetos de IA é a presença dos agentes inteligentes. Um agente é algo capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por meio de atuadores. Um exemplo bem simples é o corpo humano, que consegue capturar informações do ambiente utilizando, por exemplo, os olhos, ouvidos e olfato, e consegue agir sobre o ambiente utilizando os membros superiores e inferiores, dentre outras partes do corpo. Assim também são os projetos de IA, como robôs que possuem câmeras e detectores para perceber o ambiente, ainda motores e membros para atuar sobre o meio. Uma das aplicações são os chatbots, que utilizam a linguagem para conversar com as pessoas de maneira natural e pré-programada, reconhecem nomes e reproduzem o comportamento humano. Já a inteligência artificial como assistente pessoal vai muito além, utilizada para marcar reuniões e atividades do cotidiano. Por fim, há também as tecnologias de reconhecimento facial, que são capazes de registrar o motivo da visita do cliente por meio da identificação de expressões de emoção e melhorar os serviços. Um fato curioso de IA aconteceu em 1997, quando o computador venceu pela primeira vez um humano em um jogo de xadrez, com a IA Deep Blue. Outro fato interessante aconteceu com o Facebook, que precisou desativar um experimento após dois de seus chatbots terem desenvolvido uma linguagem única para conversar. Outra curiosidade é que a maior parte do desarme de bombas são feitos por drones de dia, e essa tecnologia já salvou milhares de vidas, desde que humanos possam operá-las diretamente.